Me sinalizem se vocês estão conseguindo ver a transmissão e se está ok o áudio. Boa noite, Mari, tudo ok? Certo. Então, vamos dar início à nossa reunião. Primeiramente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Marli, eu sou acadêmica do 4º semestre do curso de fisioterapia aqui da UESB. E com essa reunião de hoje, nós daremos início às atividades do GPFIT no semestre de 2025.2. Eu gostaria de começar dando boas-vindas aos novos membros e aos membros que já estavam com a gente também nos semestres anteriores. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês com a gente, contribuindo para o nosso grupo, e é uma alegria também poder contribuir para a trajetória acadêmica de vocês. O principal objetivo dessa reunião de hoje é apresentar para vocês um pouco da nossa dinâmica de funcionamento, né, os principais objetivos do nosso grupo, apresentar a nossa diretoria e o nosso cronograma também desse semestre e os nossos projetos que estão em... Bom, o GPFIT é um espaço acadêmico voltado para o estudo, para a investigação e para a inovação em práticas fisioterapêuticas focadas ali no ambiente hospitalar crítico. É composto por discentes da graduação, né, em fisioterapia, e por fisioterapeutas também. Nós temos no grupo algumas pessoas que estavam com a gente desde a época da graduação e hoje formados continuam contribuindo para o nosso grupo, todos com o objetivo em comum, né, que é fomentar a produção científica, promover, né, uma formação qualificada e promover uma prática baseada em evidências no contexto da fisioterapia aplicada ao paciente crítico, né, ao paciente que está na unidade de terapia intensiva ou ao paciente que sobreviveu à unidade de terapia intensiva. Eu trouxe para vocês alguns dos objetivos do nosso grupo, que é a produção do conhecimento científico sobre as práticas fisioterapêuticas em terapia intensiva, como eu falei anteriormente, sempre focado na prática baseada em evidências, investigar complicações, né, sejam complicações cardiorrespiratórias, neurológicas, cognitivas, funcionais, musculoesqueléticas, enfim, complicações de modo geral, em pacientes internados em unidade de terapia intensiva, promover a inovação tecnológica por meio da integração da fisioterapia intensiva com sistemas de informação, telesaúde e ferramentas digitais, apoiar a formação acadêmica e profissional de estudantes de fisioterapia, ali por meio do incentivo à iniciação científica, a participação em projetos, a publicação de trabalhos, participação em eventos também, e contribuir para a melhoria da assistência prestada em UTI, né, com foco ali em alinhar a prática fisioterapêutica com as necessidades do sistema de saúde. Explicando para vocês agora um pouco da nossa dinâmica de funcionamento. O nosso grupo se reúne a cada 15 dias, né, nossas reuniões são a cada 15 dias, e as principais pautas dessas reuniões estão focadas na discussão de artigos científicos voltados para essa área, acompanhamento dos projetos que estão em andamento e outras pautas também que forem surgindo durante a reunião. O GPFIT, ele é muito focado nessa questão da produção científica, né, por meio da submissão
de artigos, a periódicos, de resumos, a congressos e participação em eventos científicos de modo geral, né, relacionados à saúde. E a gente também conta com algumas parcerias com o Hospital Geral Prado Valadares e o grupo de pesquisa em fisioterapia da UFBA, o que contribui muito para o fortalecimento do nosso grupo, para o fortalecimento também do nosso projeto de extensão de telereabilitação e para a integração ensino, serviço e comunidade. Apresentando para vocês agora os membros da nossa diretoria. O nosso grupo é orientado pelo professor Rodrigo Queiroz. Ele possui a graduação em fisioterapia pela UESB, a especialização em terapia intensiva da UFBA, é professor assistente do Departamento de Saúde 1 da UESB, é membro do grupo de pesquisa em fisioterapia da UFBA, é líder do grupo de pesquisa em fisioterapia em terapia intensiva, né, que é o nosso GPFIT. Ele trabalha com reabilitação funcional de pacientes críticos, possui experiência em docência no ensino superior e mantém colaborações nacionais e internacionais para o desenvolvimento tecnológico e pesquisa. Seguindo com a nossa vice-coordenação, o nosso vice-coordenador é Gabriel Pereira, ele é discente do curso de fisioterapia do sexto semestre. A nossa secretaria é composta por Enzo Bittencourt, que ele é fisioterapeuta formado pela UESB, ele está com a gente desde a época da graduação. Por Emily, que é discente também do oitavo semestre. Gislane Mota, que é discente do sexto semestre. E Larissa Souza, que é discente do oitavo semestre. Na parte da comunicação, é composta por eu, né, Marli Novaes, Ana Beatriz Santos, Daniele Santos e Giovana Sampaio. Todas nós do quarto semestre do curso de fisioterapia também da UESB. Nossa equipe técnica é composta por Júlia Fraga, discente do sexto semestre, por Roberta Ribeiro, discente do quarto semestre, por Sara Marques, discente do terceiro semestre, e por Stephanie Medeiros, que é discente do sexto semestre. E na nossa equipe de publicação, nós temos Fernanda, que é fisioterapeuta também formada pela UESB, que também está com a gente desde a época da graduação, e Guilherme Reis, que ele é discente de fisioterapia da Uninasal. Então, eles também vão estar auxiliando vocês na orientação para publicação de trabalhos. Eu vou passar a palavra agora para Gabriel, que ele vai explicar para vocês o nosso cronograma de atividades e os nossos projetos que estão em andamento. Boa noite, gente. Falando agora, né, sobre o nosso cronograma, a gente tem essa sessão inicial, a gente teve também um minicurso, que ele foi presencial sobre telereabilitação, que é um dos nossos projetos de extensão. Tem essa reunião de hoje, que é esse momento inicial de apresentação do grupo. E aí, seguindo, pode passar, Marli. Marli até comentou que nossas reuniões são de 15 em 15 dias. Sempre vai se manter isso, só que semana que vem, exclusivamente, vai ter uma outra reunião só para manter a organização do cronograma, porque como a gente precisou adiar essa reunião, que era para acontecer semana passada, a gente optou por manter essa próxima semana que vem para dar continuidade. A próxima reunião, a gente está planejando, a pegada dela vai ser a discussão de um artigo muito interessante. No nosso cronograma tem o link do artigo,
todos precisam ler para ter uma maior discussão, uma interação durante a reunião. Mas caso alguém não consiga ler, eu creio que a discussão durante a reunião vai ser muito proveitosa mesmo assim. Então, é importante que todos participem. Pode seguir. E a partir dessa data, normaliza as reuniões de 15 em 15 dias. No dia 8/10, a gente vai ter a convidada, a doutora Fernanda, que ela vai apresentar o estudo que ela está desenvolvendo, e aí a gente parte para o dia 22/10, que a gente vai ter a convidada também, doutora Ana Caroline e doutora Ramília Amorim, que também vão apresentar trabalhos de conclusão de residência, que são muito relevantes tanto para a apresentação por parte delas, quanto para a gente ver o pessoal que já está na residência, enquanto estudante de graduação, para ter uma base a se seguir, quanto profissionais formados, ter uma visão dessa realidade. Pode seguir. E aí, no dia 29, a gente volta com discussão de artigo, que também tem o link no cronograma. Pode seguir. E no dia 5, a gente também vai discutir outro artigo, e mesmo com essas reuniões seguindo 15 em 15 dias, é muito importante que, caso algum participante, algum membro, ele tenha alguma ideia ou queira produzir alguma coisa, a gente sempre está à disposição para marcar reuniões à parte com essa pessoa interessada, com esse grupo interessado, para se fazer uma orientação de como dar prosseguimento a essa produção, de como desenvolver essa ideia. A gente sempre tem essa disponibilidade. Pode seguir. E agora, já no final do semestre, a gente tem mais uma discussão de artigos no dia 19, e no dia 3/12, a gente tem planejado a apresentação dos projetos desenvolvidos, tanto principalmente sobre as revisões de escopo, que a gente já está trabalhando há alguns semestres, com esse desenvolvimento dos protocolos e andamento das revisões em si. Então, a gente já teve algumas apresentações desse tipo no semestre passado, mas a gente sempre faz no final do semestre para ter um tempo maior para se desenvolver algum conteúdo. E no dia 10 de dezembro, a gente tem nossa dinâmica de encerramento, nossa reunião do final do semestre, e a partir daí a equipe da diretoria ela vai começar a organizar um evento que a gente está planejando para o semestre que vem, que seria o Simpósio Internacional de Fisioterapia e Terapia Intensiva. A gente espera muito conseguir realizar ele no próximo ano, no próximo semestre, e a gente já tem dado início ao planejamento, mas a gente crê que nessa sessão de encerramento a gente consiga falar um pouco mais sobre isso para vocês. Pode seguir. E agora, referente aos projetos que são vinculados ao grupo, a gente tem 2 projetos de extensão, que o primeiro é o de telereabilitação ao paciente sobrevivente de doença crítica, que ele é uma parceria da UESB com o Hospital Geral Prado Valadares, e o projeto ele se baseia justamente no fato de que o paciente ali, que ele passa um tempo internado na UTI, que ele sobrevive a uma doença crítica, ele acaba tendo uma maior predisposição a desenvolver o que é chamado de síndrome pós-terapia intensiva, ou PICS, que é um conjunto de sequelas, tanto físicas, cognitivas, psicológicas, que vai desde fraqueza muscular, fadiga, déficit de memória, depressão e ansiedade, e que eles podem persistir por um longo período após a alta e vai impactar a recuperação do paciente, tanto essa recuperação decorrente do motivo pelo qual ele foi internado, como também dessa síndrome que ele acaba desenvolvendo. E como acesso à reabilitação, à fisioterapia, ele pode apresentar grandes desafios, principalmente em questão de recurso financeiro, de barreiras geográficas, populações de zonas mais afastadas que não têm serviço de fisioterapia disponível,
ou populações mais vulneráveis socioeconomicamente, que não têm esse recurso para fazer esse tratamento, foi justamente nesse contexto que foi pensado esse projeto de telereabilitação, que ele vai surgir como uma solução eficaz e viável que vai permitir a continuidade do cuidado de forma acessível, segura e também, obviamente, baseada em evidência para reduzir essa sobrecarga, tanto do paciente quanto da família e também ao sistema de saúde. Já existem estudos que demonstram e comprovam que essas intervenções de saúde digital nos pacientes pós-alta de UTI, eles são benéficos, eles têm uma aceitação boa e têm o alto índice de satisfação também e usabilidade. E também esse uso de tecnologias, eles vão permitir tanto a criação de plano de tratamento, quanto a personalização para cada situação do paciente, porque a gente não pode, mesmo com esse acesso online, a gente não pode fechar um protocolo ali padronizado para todo mundo, porque cada paciente ele vai ter um contexto de vida diferente, que vai precisar de adaptações, que vai desde sessões por chamada, igual a gente está fazendo aqui, mas pode ser um paciente que a gente precise fazer cartilhas e enviar impressa para o paciente conseguir realizar. É um projeto bem interessante, que a gente já está dando andamento, a gente já fez a seleção de alguns pacientes que a gente vai acolher nesse projeto do Prado, que tiveram alta da UTI 1, e a gente já está dando andamento. Outro projeto é o REAB SUS, que é o Sistema Digital de Cadastro, Acompanhamento e Telereabilitação de Sobreviventes à Doença Crítica, que ele surge meio que como um complemento ao projeto anterior, e ele vai se tratar justamente de um sistema digital e uma plataforma web que ele vai servir para cadastro, monitoramento e telereabilitação de pacientes que tiveram alta da UTI. E esse projeto, ele precisa de um piloto que ele vai ser realizado também no Prado Valadares, com a parceria da UESB e da UFBA, e a gente visa que esse projeto, esse aplicativo, ele tem as funcionalidades de triagem e estratificação do risco, do prontuário digital, da geração de orientações terapêuticas, tanto para os membros do projeto, quanto para o paciente, formas de exercícios que eles possam realizar na sua casa com essa telereabilitação, e também um atendimento de telereabilitação à distância. Então, o REAB-SUS ele vai buscar justamente fortalecer essa gestão do cuidado no SUS, promovendo a continuidade do tratamento e reduzindo as sequelas e também ampliando o acesso à reabilitação, que, como dito anteriormente, pode ser uma barreira para muitas pessoas. E também formar profissionais e criar um modelo de cuidado digital que pode ser aplicado em outras regiões. A gente, como eu disse, vai fazer esse teste piloto no Prado, mas a gente visa expandir esse projeto para que, quem sabe, o alcance que ele pode chegar. Esses dois que eu falei são nossos projetos de extensão. A gente também tem em andamento 2 revisões de escopo que estão sendo feitas. Só que sobre essas revisões eu não vou falar mais aprofundadamente, porque, como eu disse anteriormente, a gente futuramente vai ter uma reunião focada para a discussão dela. Então, hoje eu trouxe mais a nível de conhecimento mesmo, que a gente tem a revisão intitulada Impactos da Mobilização Precoce na incidência da pneumonia associada à ventilação mecânica, que ela já está bem encaminhada, já está no processo de triagem de artigos, seleção e construção dos resultados, e também a gente tem a atuação do fisioterapeuta em setores de urgência e emergência, que também é outra revisão de escopo, e também já está bem encaminhada. Essas 2 são revisões que a gente vem desenvolvendo há, se eu não me engano, uns 3, 4 semestres por aí, então já estão bem encaminhadas. E, além desses, a gente tem alguns resumos, resumos simples que estão sendo produzidos para submissão na Semana Baiana de Fisioterapia, que vai acontecer aqui na UESB, e também em outros eventos que ocorrerão de forma online ou em outros locais.
Posteriormente, também nessa sessão, esses resumos, essas produções podem ser apresentadas a vocês ou divulgadas nas nossas redes. E, como eu disse, a gente sempre estimula a todos vocês, se tiverem alguma ideia ou quiserem participar de algo, sempre contatar alguém da diretoria para que a gente possa ter essa orientação com o professor para dar continuidade, porque essa produção é muito importante, tanto para o currículo de cada um de nós, de projetos que a gente tem até então, são esses, e agora eu passo a palavra para o professor Rodrigo, caso ele queira complementar com algo. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, né? Muito bom ver aqui uma sala virtual cheia, né? Estava observando aqui muitas carinhas novas, né? Tem um pessoal que já está com a gente há algum tempo e agradecer, né? Principalmente a toda a equipe da diretoria, mas hoje em especial a Marli e a Gabriel, né, por essa abertura dos nossos trabalhos aqui nesse semestre. Acho que vai ser bem produtivo, né? A diretoria se reuniu, fez todo um planejamento, a gente fez um levantamento de estudos, né, que são estudos de alto impacto dentro da terapia intensiva. Então, tá tudo bonitinho lá na descrição do grupo, é só vocês acessarem o cronograma, tem os links lá dos artigos para a gente fazer essa leitura, e durante as nossas sessões online aqui, nós temos, né, uma discussão ampliada, com todo mundo participando. Eu acho que isso vai ser muito enriquecedor, tá bom? Então, desejo aí, né, muita luz, muito sucesso a todo mundo que está participando aqui com a gente. Agradecer, né, todo o pessoal da diretoria, né, que a gente tem, além desse grupo principal que vocês participam, nós temos um grupo à parte, né, para a gente tentar fazer toda a organização das nossas atividades, né. Então, depois eu vou pedir até Gabriel para colocar todo mundo que é da diretoria como administrador no grupo. Eu acho que facilita para o pessoal entrar em contato depois com a gente, tá bom? Vocês têm meu contato lá no grupo, podem entrar em contato comigo se tiverem qualquer dúvida, tá bom? Tem uma coisa muito importante, pessoal, que eu estava observando aqui agora, que é que vocês realizem o cadastro, né? Quem não fez ainda, por favor, façam, porque isso facilita os trabalhos da secretaria. Então, nós precisamos, né, confeccionar a lista de frequência, confeccionar os certificados de vocês, e a gente precisa ter esse controle, né, para a gente ter o nome completo, tudo direitinho, contato de e-mail, né, tudo bem organizado. Deixa eu ver aqui minhas anotações aqui, que eu tinha feito umas pesquinhas. Nós temos, eu não sei se Fernanda está presente, eu tinha visto que ela entrou aqui, eu não sei se ela está presente. Se Fernanda estiver presente, depois me dá um sinalzinho aí, Fê. Nós criamos, né, nesse semestre, uma diretoria específica para a parte de publicação. Como o Marli bem colocou, né, e Gabriel também, nós temos essa frente, né, de ação para... Alguém perguntou como faz o cadastro. Na descrição do grupo tem um link lá, cadastro. Aí é só clicar lá e preencher as informações para a gente ter esse controle, né? Fica mais fácil para contactar vocês. Nada, Gleisa, né? Então, nós temos uma diretoria de publicação. Essa diretoria, a gente vai precisar fortalecer ela, né? Inclusive, eu estava observando que nesse semestre nós tivemos um ingresso
de doutorandos e mestrandos. Depois eu vou pedir a Gabi também para passar até essa função para alguém da diretoria, para a gente contactar. Se eu não me engano, é Joubert, eu não sei se ele está presente aqui, ele é doutorando da UFRN, né? Acho que é lá de Natal, da Federal de Natal. Nós temos, eu vi que tem alguns mestrandos que entraram também, diversas pessoas aí de vários locais do Brasil. Isso vai ser muito bom se esse pessoal tiver interesse de estar participando da nossa equipe de publicação. Vai ser muito importante. Por quê? Porque nós temos aqui um grupo bastante heterogêneo. Nós temos pessoas desde o primeiro semestre, né, até pessoas que já estão fazendo doutorado. Então, se a gente formar uma rede aqui onde pessoas mais experientes, né, estejam perto de pessoas que ainda não têm tanta experiência assim, nós vamos conseguir, né, dar andamento às nossas ideias. Então, nós temos uma curiosidade sobre algum tema, a gente pode pesquisar sobre isso, tá bom? Então, depois, até quando eu passar a palavra aqui para a Gabi encerrar a reunião, eu gostaria que ele contasse um pouco da experiência dele, né? Ele está desde o segundo semestre aqui no GPFIT, então, na entrada dele aqui no GPFIT, né, talvez muitas coisas eram novas, mas ele teve uma ideia que ele gostaria de saber, né, como é que exercício pode ajudar a reduzir a pneumonia do paciente que está lá na UTI, né? Então, ele começou com essa ideia, vem trabalhando com ela. Hoje, inclusive, eu revisei esse trabalho dele, né? Então, um trabalho que já está bem encaminhado. É um trabalho, por exemplo, que ele já apresentou em eventos científicos como um resumo simples. Agora ele está ampliando as buscas, né, organizando a parte da metodologia para a gente publicar isso numa revista científica. Então, eu acho que essa experiência de Gabriel vai ser muito interessante. Nós temos diversas outras experiências aqui de discentes que começaram lá, né, no iniciozinho do curso e vem evoluindo. A própria Marli, né, começou com a gente também no início do curso. Acho que Marli está no 4º semestre, se eu não me engano. Então, já estou vendo aqui, né, que tem pessoas com bastante experiência. Eu vi que Isis entrou aqui. Oi, Isis, gratidão, viu, por estar aqui com a gente. Fiquei muito feliz de ver você participando, né? Tem Grace também, que é uma pessoa que já trabalhava, a gente já trabalhava junto lá no grupo de fisioterapia lá da UFBA, quando eu estava fazendo o doutorado lá em Salvador. Então, nós temos uma turma boa aqui, né, de todo o Brasil. Eu vi que tem um pessoal de Aracaju, Alagoas, né, do Rio Grande do Norte, tem um pessoal de Conquista, né, de diversas instituições, né. Eu vi que tem muitas pessoas da UNEX, fiquei muito feliz, né. Tem muitas pessoas da UFBA, da FAINOR de Conquista, né, muitos fisioterapeutas, né, de unidades hospitalares. Tem um pessoal aqui do Prado Valadares, que é aqui de Jiquié, mas tem fisioterapeutas intensivistas aí de vários locais do país, tem discentes, né, da Faculdade Anhanguera. Se eu esqueci alguma instituição foi porque foram muitas inscrições, mas depois nós vamos compilar isso tudo direitinho e aos poucos nós vamos nos conhecendo, né? Vamos trabalhar juntos. Como o Gabriel falou aí, né? Nós temos a parte de extensão, que muito em breve Bahia, e a gente está, já desde 2023, na realidade, que a gente essas informações, né, científicas que estão mostrando que os pacientes que sobrevivem ao TI sofrem muito. Então, a gente tem esse trabalho de telereabilitação, que é uma frente nossa, não uma frente de assistência, de cuidado, que envolve tecnologia, como o Gabriel falou para vocês. Vai ser muito legal quem tiver interesse de participar. Nós temos uma frente que a gente tem o interesse, né, de montar esse simpósio internacional.
Então, muito em breve, nós vamos trazer essas informações aí. Então, temos bastante coisas para a gente trabalhar. Mas uma dúvida muito grande que surge é relacionada, né, à produção científica. Então, produzir ciência, gente, não é um bicho de sete cabeças, tá bom? O primeiro passo na produção da ciência é a gente ler. Então, sempre que nós fazemos reuniões de planejamento aqui da diretoria, e também quando a gente consulta, né, diversos membros, uma das sessões, né, que o pessoal mais gosta aqui no GPFIT são as discussões de artigos científicos. Então, nós trazemos artigos científicos de ponta para a gente poder discutir aqui. E vira e mexe, né, nós encontramos diversos problemas em artigos que são publicados em revistas de alto impacto, né, por autores assim extremamente renomados. Por que eu estou dando essa fala aqui? Porque mesmo, né, as pessoas mais renomadas, mais experientes, mesmo as revistas mais importantes do mundo, elas também erram. Então, a gente começa como? Lendo, aprendendo, mas também fazendo e errando. Então, errar não é um problema. Não precisa ter esse medo, né? Eu sei que muitas pessoas que estão começando aí agora pode pensar assim, nossa, como é que eu vou conseguir escrever um artigo científico, um resumo para um congresso? Não se preocupe com isso. A ideia aqui é a gente reunir, né, pessoas que têm um pouco mais de experiência, com pessoas, né, motivadas, que não têm tanta experiência assim, mas está com aquele gás, quer ir para um evento, quer apresentar um resumo, quer escrever um artigo para uma revista, né, como o Gabriel falou, fortalecer o currículo, divulgar o grupo, mas principalmente, né, ter novas ideias para poder cuidar melhor dos nossos pacientes, né, para poder produzir informação para outros colegas poderem ler, outros grupos poderem questionar, para a gente avançar no conhecimento. Esse é o principal objetivo, né? É disseminar o conhecimento, é produzir o conhecimento, né? É atender as pessoas, os pacientes críticos, né? Nesse primeiro momento a gente está focado nos sobreviventes, porque foi uma ideia que surgiu lá no início do GPFIT, logo quando a gente começou o GPFIT, né? A gente discutiu alguns trabalhos e os trabalhos estavam mostrando essa tendência, né, de que o paciente sofre muito, principalmente em países subdesenvolvidos, onde a assistência é complicada. Então, muitas dessas pessoas saem do hospital, vão para dentro de uma casa ali, a casa fica longe de algum centro de reabilitação, são pessoas de baixo nível socioeconômico. Então, nós estamos acompanhando essas pessoas e a forma mais inteligente no momento é a telereabilitação, porque facilita, nem encurta as distâncias. Então, essa sessão inicial foi para fazer esse resumo breve aqui, mas principalmente, né, para deixar essa sementinha aí no seu coração de que você é capaz também de produzir, né? Depois, se alguns membros da diretoria aqui nas falas finais quiserem falar um pouquinho da sua experiência, né? Eu acho muito interessante quando a galera começa bem novinho, né? Participa com a gente, tem Stephanie, que está aqui também, começou bem novinha com a gente, né? Hoje já é bolsista do projeto de telereabilitação, né? Na semana retrasada já ministrou um curso sobre telereabilitação, e a Helena Clara, né? Estando no 6º semestre do curso, um curso excelente que elas deram. Então, não significa que você está iniciando um curso que você não tem potencial para estar na sua caminhada aprendendo, né? Eu terminei meu doutorado, né, recentemente, e ainda assim estou aprendendo, né? A gente vai sentar, vai estudar algo, vai aprender uma novidade. Ninguém sabe de tudo. Então não existe essa de que a pessoa sabe de tudo ou que a outra pessoa não sabe de nada. Existem pessoas, né, que são um pouquinho mais velhas, têm um pouquinho mais de idade, têm um pouquinho mais de experiência, têm mais tempo de formado, já ingressou numa especialização, numa residência, ou no mestrado, ou no doutorado, e a ideia é a gente compartilhar, porque ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Então, queria deixar essa sementinha aí no coração de vocês, tá certo? Quem tiver qualquer ideia, tá com alguma curiosidade sobre algum tema específico,
pode me contactar, pode contactar a Fernanda, que a gente está organizando, né, toda essa parte de publicação do grupo. Se você pretende apresentar algum resumo em algum evento, né, é só estar sinalizando para a gente, né? Recentemente, por exemplo, Roberta entrou, não sei se Roberta está aí, se ela quiser dar um depoimento também, né? Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp: professor, tive uma ideia aqui, comecei a escrever uma revisão, gostaria de fazer uma revisão sobre o TI e tal, gostaria de saber o impacto da mobilidade nos pacientes lá na UTI. Vamos escrever, né? Sentei, passei as orientações, ela está escrevendo, está trabalhando, está fazendo as buscas, né? Entre outras pessoas que entram em contato com a gente. Sara também entrou em contato comigo recentemente, né? Ela até escreveu aí, e ela está trabalhando com uma coisa muito interessante, né? Com fatores associados, né? A síndrome pós-terapia intensiva. Então, ela está estudando fatores psicológicos, fatores físicos, fatores funcionais, né, e clínicos também, que estão associados a PICS. Às vezes, nesse início, né, você ouve falar um tanto de siglas assim, PICS, Gabriel falou, pneumonia associada à ventilação mecânica, revisão de escopo. Talvez você fique, nossa, eu nunca vou aprender essas coisas. Pode ficar tranquilo que vai, né? É só organizar o seu cronograminha aí, as suas quartas-feiras quinzenais à noite, né? A gente optou por fazer essa modalidade online porque facilita, né, para todo mundo, mas é muito importante ter a participação de vocês. Então, conto com vocês aí nessa caminhada, né? Vamos manter contato, tá bom? Vamos nos encontrar aqui às quartas-feiras, mas como o Gabriel bem falou, também nós temos momentos, né, de reuniões específicas com outros grupos. Por exemplo, vou dar um exemplo que eu até coloquei lá no cronograma, nós vamos formar novos grupos para estudar alguns aspectos específicos, né? Vou dar um exemplo aqui. Nós estamos acompanhando os sobreviventes lá da UTI e tem algo, né, que a fisioterapia vem avançando muito em outras áreas, mas que a gente ainda não trouxe para o contexto do paciente, junto com vocês, né? Que é a atuação do fisioterapeuta na função sexual desses pacientes. A gente não pensa nisso, né? Eu não me atentava nisso até recentemente. Entretanto, quando a gente começa a estudar, começa a conviver com isso, porque eu ficava ali na UTI, né, com o paciente, cuidando dele, e não me preocupava muito depois que ele saía da UTI. Porém, esse paciente, ele precisa ainda de cuidados, né? São pacientes, por exemplo, que ficam com incontinência urinária, pessoal. São pacientes que não voltam às suas atividades sexuais, e se a gente for consultar a literatura hoje, nós temos evidências de alta qualidade da fisioterapia atuando junto a aspectos relacionados à função sexual, porque nós temos no assoalho pélvico músculo, e a gente cuida de músculo, e esse músculo também enfraquece. E às vezes a gente só lembra que o músculo da respiração enfraqueceu, né? Que o músculo do braço ou da perna enfraqueceu, e a gente esquece de outras funções que são muito importantes na vida do ser humano. Então, a função sexual, por exemplo, né, é algo, acho que, muito importante da gente estudar. Então, o sobrevivente, né, ele tem esse caráter aí, e que a gente, esse problema, que é um problema que poucos estão enxergando, né? Então, além de tudo que a gente falou aqui, estudar é importante por isso, né? Estudar faz com que... Já vou passar a Grace, a palavra para você, meu amor. Que bom que você pediu a fala aí. Então, isso é muito importante. Além disso, tem um outro grupo que eu estou pensando em montar aqui para a gente estudar, que é relacionado à saúde mental. O fisioterapeuta tem ficado de fora de algumas discussões muito importantes, e que a prescrição adequada de exercício físico, ela tem um impacto muito importante na parte de saúde mental, principalmente nas questões relacionadas à ansiedade e depressão. Então, Gabriel até falou ali, né, que a PICS, que é essa síndrome que a pessoa adquire depois de ter passado por uma UTI, ela envolve aspectos cognitivos, né, psicológicos, emocionais. Então, a atividade física como um meio também de intervir. Não é só de maneira farmacológica que a gente consegue combater
aspectos relacionados à saúde mental, né? A prescrição adequada de exercício físico também é uma possibilidade. Então, o fisioterapeuta, às vezes, ele é muito focado em osso, em nervo, em músculo, em pulmão, mas a gente esquece da cabeça, né? A gente esquece do aparelho, né? Genital, né? Uroginecológico aí desse paciente que enfraquece também, que não consegue segurar um xixi, que não consegue ter uma ereção, que não consegue mais ter uma relação sexual. Então, tudo isso a gente pode ir pensando aos poucos, estudando e aprendendo juntos, tá bom? Vou encerrar minha fala aqui. Grace pediu a fala, pode ficar à vontade, meu amor. Depois eu passo a fala para Gabriel, os outros membros da diretoria, e nós temos mais um tempinho. Quem quiser falar, pode ficar à vontade, vai ser um prazer, tá bom? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, boa noite. Boa noite. Eu que ainda tô ousadia, pedi a fala, né, professor Rodrigo? E esse é o segundo ano que eu participo, né, de um grupo de pesquisa. Ano passado eu participei do grupo de pesquisa da UFBA, né, em terapia intensiva também, e muito honrada de participar desse também aqui com vocês. O que me deixou intrigada a falar, né, a respeito da fisioterapia, da PIX, é porque recentemente eu participei de um evento que foi feito lá em Feira de Santana sobre cuidados paliativos e foi muito abordado sobre a PIX, né, que são as síndromes pós-UTI, como os pacientes eles vão desenvolver essa PIX e quais também as condutas que nós podemos fazer no ambiente crítico que vai reduzir essas complicações pós-UTI. Então, foi bastante interessante esse curso que foi feito lá em Feira de Santana, e tiveram ótimos profissionais, né, de várias áreas, fono, nutrição, advogados, falando do cuidado paliativo. E como ainda, aqui na minha realidade de Porto Seguro, porque eu moro em Porto Seguro, o quanto ainda a assistência a esses pacientes ainda tem déficit, né? O quanto a assistência desses pacientes estão sendo encontrado agora, a ciência está trazendo para a gente artigos sobre, mas a própria população ainda não tem acesso, porque os municípios eles dão assistência aí até a atenção terciária à saúde, né? Com melhor em casa, mas são pacientes críticos, porém mais estáveis. Mais pacientes críticos mesmo, ventilação mecânica domiciliar, pacientes críticos de traqueostomia e de desmame muito difícil, né, de traqueostomia domiciliar, que precisa de um cuidado especial do fisioterapeuta intensivista aí na atenção domiciliar também, existe esse déficit aí dos municípios de ter essa assistência. Então, assim, é muito importante a gente falar sobre a síndrome pós-UTI, é um tema que eu estou bastante engajada agora, também trabalho bastante cuidados paliativos, atendimento de ventilação mecânica, trabalho na UTI, também daqui de Porto Seguro. Isso, e a terapia intensiva é algo que me motiva aí a estudar. Então, vai ser muito legal estar aqui com vocês. Vou fazer meu esforço, porque minha vida é muito corrida, mas muito obrigada pela fala. E é isso, é muito bom fazer parte de um grupo de pesquisa tão importante como esse. Um beijo. Falando agora, né, sobre um pouco da minha trajetória, como aqui no GPFIT, como o professor disse, eu entrei aqui no segundo semestre da faculdade, e não foi nem mais para o final, estava do começo para o meio ainda, e aí surgiu essa oportunidade. Foi um grupo que eu me interessava muito pela temática de UTI, e eu achei uma oportunidade muito boa, e acabei entrando. No começo, eu lembro que foi uma coisa muito... Me assustou muito essa relação do novo, de grupo de pesquisa que eu nunca tinha participado. Primeira reunião que eu participei, o pessoal estava falando sobre construção de revisão, e eu perdido, sem entender nada, mas eu senti que eu queria participar daquilo dali, fosse o que fosse, e só que eu não sabia sobre o que eu queria falar, sobre qual tema, sobre qual, se alguma patologia ou o quê, mas eu queria participar de alguma forma. E
o tema que eu acabei escolhendo veio de uma forma muito aleatória, porque eu estava lendo um artigo para alguma matéria e eu acabei gostando dessa associação da mobilização precoce com a pneumonia, e eu falei, é isso. Só que, inclusive, teve uma mudança, como o professor disse, eu submeti um resumo simples para um evento aqui, e eu fazia a relação da pneumonia associada à ventilação mecânica com a fisioterapia respiratória. E a partir dessa construção, eu percebi que não seria tão interessante, aí eu voltei para, de fato, para a mobilização precoce. Então, essa mudança, essa volta, tipo, eu acho que demonstra muito que a pesquisa tem muito disso, não é uma linha reta o tempo todo. É uma linha que ela é torta e ela dá uma volta, às vezes você se estagna ali, não consegue avançar. Tanto que eu lembro do semestre passado, devido à correria, eu não consegui organizar bem o andamento da produção com a faculdade, foi uma coisa que eu me embolei um pouco. Só que no final, o período de férias dá para dar uma reorganizada. Esse semestre foi uma coisa que eu consegui me orientar e até então está dando muito certo. É uma coisa que você incorporando na sua rotina, dá tudo certo. É uma coisa que não precisa você fazer tudo de vez. Cada dia você fazendo um pouquinho, vai seguindo. E também é muito importante a relação com o grupo de autores que você escolhe trabalhar, porque sozinho também você não vai para lugar nenhum. Então, essa relação de coautores, com orientador, é uma coisa muito boa e que vai determinar o andamento de toda a sua pesquisa. Então, não sei se alguém de vocês está com a mesma sensação que eu tive no início de, meu Deus, o que é isso que eles estão falando aqui? Mas para quem tiver, para quem não tiver, se você querer, a gente está aqui para lhe ajudar. E sobre o grupo também, como o professor falou um pouco, mas o nosso período de reunião geralmente é 1 hora e meia, mas possa ser que alguns dias aconteça mais, aconteça menos, e do mais é isso. E eu deixo a palavra aberta para quem mais queira fazer alguma contribuição. Pessoal, bom dia. Boa noite, desculpa. Hoje foi meio correria para mim. Eu compartilho o seguinte, eu sempre recordo, né, dos meus primeiros grupos de pesquisa e de estudo, participei na UESB, com a figura do professor Rodrigo, com outros professores também, né, físicos, fisioterapeutas, assim como o professor doutor, né, Rodrigo. E assim, tudo que eu participei, estudei, pessoal, e vivenciei, e vocês estão vivenciando, vai levar vocês, né? Essas experiências vão levar vocês a, por exemplo, aprovações em concursos públicos, né? Que nem eu publiquei aí, foi uma grande satisfação ir lá, assinar o termo de posse. Ontem eu já fui conhecer um pouquinho do serviço, das colegas, né? Então, tudo isso foi fruto de estudos, de pesquisas que nós participamos, né, que vocês participam. Então, esse é o caminho. Esse é o caminho. Você se graduar e não produzir ciência, participar de grupo científico. Inclusive, eu já tenho aí, né, já tenho quase aí, vou completar agora 14 anos de formado. Para mim também fica o puxão de orelha. Embora nós tenhamos uma vida, agora, né, vida depois de casado, trabalhando, mas isso não é desculpa, tanto é que eu continuo estudando. Então, por que não estudar para produzir ciência, né? Produzir um artigo científico, fazer um mestrado, um doutorado, por que não? Todos nós podemos, né? E a galerinha jovem que está chegando aí, meus parabéns. É uma visão muito legal. O professor Rodrigo dá um up muito grande, né? Primeiro Deus, depois Deus maravilhoso, que é o professor Dr. Rodrigo, que dá um up
muito grande na carreira profissional da gente, que bota a gente para estudar, bota a gente para conhecer a UTI, enfim, bota a gente para crescer como profissional. Então, um grupo desse nunca é perda de tempo, mesmo estando cansado às vezes, mas não é perda de tempo, não é desinteressante, pelo contrário, é muito interessante. E tendo em vista que vai ter várias faculdades, né, construídas, vai precisar de muito professor, de muito produtor de ciência, então é um caminho que a gente pode trilhar e todos juntos, né, conseguir essa carreira maravilhosa que, para mim, ensinar é uma coisa magnífica. Só isso que eu tenho a dizer. Um abraço a todos e uma boa noite. Matheus, tu levanta a mão, pode falar. Boa noite, estão me ouvindo? Eu só tinha uma dúvida em relação aos projetos que já estão em andamento. Eu, como membro novo, e outras pessoas que estão entrando agora, a gente pode ingressar ainda nesses projetos ou a gente tem que esperar começar novos projetos para que a gente pegue desde o início? Principalmente porque eu sou de Salvador. Os projetos de extensão, a gente precisa participar presencialmente ou tem alguma maneira que a gente possa contribuir de forma à distância? Ô, Matheus, nós vamos passar, né, todas as orientações. O de telereabilitação, a gente está fazendo um piloto aqui no hospital, mas em breve nós vamos abrir para novas vagas. Por enquanto a gente está estruturando ele, a gente estava correndo atrás de financiamento, graças a Deus a gente conseguiu um dinheiro, né? Já temos 2 bolsistas aqui com a gente, que é daqui do grupo, Ana Clara e Stephanie, e estamos concorrendo agora à bolsa também de Marli, e muito em breve nós vamos passar essas informações. Essa semana a gente ainda está estruturando essa parte da telereabilitação, mas nós vamos precisar sim, né, de quem tiver interesse, vai ser um prazer, mas em breve nós vamos passar essa informação lá no grupo, tá bom? Nós temos também um ReabSUS, que é o desenvolvimento do sistema digital, então, em breve também nós vamos fazer uma apresentação desses projetos para vocês, e quem tiver interesse de participar vai ser muito bom. Em relação à produção científica, né, existem 2 caminhos. Um caminho é você, tendo uma ideia, né, você pode entrar em contato com Fernanda, ou comigo, ou com o Guilherme. Né? Guilherme, nesse momento, ele tá com atividade, eu acho que ele vai demorar um pouquinho de responder a vocês. Talvez pode entrar em contato comigo e com Fernanda, que vai ser mais fácil. Então, quem tiver uma ideia, né, como o Gabriel comentou aí, ele estava fazendo uma disciplina, ele leu um assunto, se interessou, eu me lembro que ele me mandou uma mensagem: professor, estou com essa ideia, que a gente começou a amadurecer, e hoje, né, ele já está mais ou menos com 50% do artigo dele pronto, né? Falta coletar alguns dados da revisão e a gente vai submeter para uma revista científica. Então tem essa entrada aí. Vamos supor, o Matheus se interessa por algum tema dentro da terapia intensiva, né? A gente pode conversar e nós vamos amadurecer isso. Uma segunda alternativa é você participar de alguns estudos que nós vamos começar a desenvolver. Então, como eu disse, né, se vocês entrarem lá no cronograma, na parte de baixo do cronograma, eu já comecei a listar algumas temáticas que nós vamos estudar. Né? Citei alguns exemplos aqui, como, por exemplo, a parte de saúde mental, né? O que a fisioterapia pode fazer pela saúde mental de um paciente crítico? Essa é uma discussão que precisa ser feita, né?
A gente cuida muito da parte musculoesquelética, muito da parte respiratória, muito da parte neurológica. Mais recentemente, cuidamos da parte cardiovascular, mas a gente discute muito pouco os aspectos relacionados à saúde mental. E essas pessoas sofrem muito, né? Você ficar hospitalizado não é fácil, você ficar no UTI não é fácil, você passar por uma doença grave não é fácil. Entretanto, diversas evidências têm demonstrado os aspectos positivos da associação de exercícios físicos relacionados tanto a aspectos relacionados à ansiedade e depressão, por exemplo, né, como prevenção de delírio, né? Então, existem problemas cognitivos que esses pacientes enfrentam por estarem internados. Essa é uma linha que a gente quer puxar. Então, se você tiver interesse, você vai sinalizar a gente, por exemplo, né? Outra linha, eu já até escrevi lá também, está no cronograma, nessa parte de função sexual, que é algo que eu tenho percebido, né, que os pacientes enfrentam muitos problemas em relação a isso, e nós temos pouquíssimos fisioterapeutas discutindo essa parte de saúde sexual, principalmente voltados, né, a pacientes que foram hospitalizados e que sobreviveram a uma doença crítica. Grace fez um comentário, eu tinha esquecido de anotar isso, foi muito bom Grace falar, né? Qual o papel do fisioterapeuta nos cuidados paliativos, né? Então são temas novos que estão surgindo e que a gente tem interesse de formar equipes para estudar. Como é que dá a dinâmica de formação dessas equipes, né? Você pode estar entrando em contato comigo, que a gente vai começar a organizar, né? Foi porque eu acho que Fernanda, não sei se Fernanda está aqui, mas Fernanda já está organizando, né, um sistema de cadastro. A Fê está aqui? Ô Fê, se você puder falar, seria até bacana. Opa, posso. Se quiser concluir, eu posso começar depois. Ô, meu amor, pode ficar à vontade aí. Pronto, o professor falou que a gente tinha um sistema já organizado. Sobre isso, né? Para conseguir fazer ter uma melhor visualização dos projetos em andamento, em que fase cada grupo está, né, o que a gente precisa auxiliar cada um. Então, a gente já fez uma organização com formulário também, tá? Para vocês conseguirem registrar os grupos de vocês. E aí, vocês vão poder registrar desde um grupo, né, que já está com um trabalho mais avançado, até aquele grupo que ainda está juntando colegas, tá, para conseguir construir um artigo, uma revisão. Então, eu vou postar novamente no grupo esse link, e aí vocês vão se juntar com os colegas, mesmo que vocês não tenham ideias, vocês já podem, né, no caso, fazer esse registro, porque a partir do grupo formado a gente consegue pensar na ideia, né, e desenvolver alguma coisa. Quanto a alguém que não tenha grupo, pode sinalizar para mim ou sinalizar no grupo, né, no nosso grupo geral, e aí tentar encontrar colegas que consigam, né, se juntar em um grupo, pelo menos aí 3 ou 4 participantes por grupo, tá? Então, eu acho que essa é uma ideia também. Quem tiver grupo que não tenha participante ou que esteja faltando algum participante, alguém que sair alguma coisa, pode sinalizar também no grupo geral que a gente consegue fazer aí essa reformulação, né, de grupos. A gente tinha alguns grupos antigos também, algumas pessoas saíram, outras novas chegaram. Eu acho que isso também pode ser possível, certo? Então, quando acabar a reunião, eu posto novamente esse link, né, para quem já tem um grupo formado, iniciar esse registro. Até agora, acho que a gente teve 2 registros, e aí eu espero que daqui para o final da semana a gente consiga, né, mais registros para saber como que está o andamento, né, dessas pesquisas. Se o professor quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Ô, Matheus, esclareceu? Acho que Cristiane também tinha perguntado aí no chat. Sim, esclareceu, obrigado. Joia. Então, assim, pessoal, ó, vamos supor, né? Vou dar um exemplo aqui. Matheus. Vou dar um exemplo. Matheus não conhece ninguém
então ele não tem como formar um grupo. Estou dando uma suposição aqui. Matheus não tem ideia nenhuma, mas ele está motivado, ele quer aprender a escrever um artigo científico. Qual é o primeiro passo, né? Pode me contactar, pode contactar Fernanda, né? Mas principalmente, né? A orientação que eu vou passar para vocês, inclusive quem me contactar no privado, o primeiro passo é você preencher esse link que Fernanda vai mandar para vocês, né? Talvez nos campos lá você vai colocar, né, que ainda não tem tema. Por quê? Porque você ainda não tem um tema definido, mas talvez, por exemplo, Cristiane chegou aqui agora, ela falou, nossa, achei interessante essa parte de saúde mental, poxa, achei interessante essa questão que Grace falou sobre cuidados paliativos, nossa, achei interessante essa parte de função sexual, não sei, né? O bom da pesquisa é bom você se apaixonar por um tema, né? Tem muitas, sim, pediatria também. Nós vamos trabalhar também com NEO e com PED também, tá bom? Então, assim, a ideia é a gente, né, sinalizar, para a gente organizar. Vou dar um exemplo agora, né, recente. Então, por exemplo, Sara me procurou, outra pessoa tinha me procurado também, outra pessoa, fui dividindo nos grupos a depender do interesse, né, de cada um. Desde quando a gente começou, né, alguns grupos andaram bem, outros grupos não andaram tão bem, e essa daqui já é uma outra informação que eu dou também. Não fique desmotivado se o seu colega, né, por algum motivo, não estiver cumprindo, né, as atividades, cumprindo o cronograma lá do trabalho. Então, por exemplo, houve uma divisão de tarefas. Poxa, você vai fazer um levantamento aqui dos artigos que foram publicados no PubMed, um exemplo, e o seu colega não fez. O que vai acontecer, né? A gente vai retirar essa pessoa do estudo. Existem normas internacionais sobre aspectos relacionados à publicação, assim como qualquer outra área da vida, né? Quem não está participando sai. Depois essa pessoa retorna no projeto. Mas o passo inicial é esse. Uma vez que começando agora no grupo, moram talvez em outras cidades, ainda não conheçam ninguém aqui, sinaliza para a gente, né? Sinaliza qual é a área de interesse. Principalmente nós vamos, por enquanto, pode ser no privado, com a gente, mas é difícil responder todo mundo no privado. O ideal é que vocês preencham, né, esse cadastrozinho que Fernanda vai mandar para vocês o link, para a gente ter essa organização ali, poder distribuir as pessoas nos grupos, nos trabalhos que as pessoas têm afinidade, e nós vamos começar devagarzinho. Então, por exemplo, a gente pode começar produzindo um estudo simples, para ser enviado para um resumo para um evento científico, né? Para você ter, contando no seu currículo, e você começar com experiência, talvez com a revisão mais simples. A gente vai ensinar você a fazer uma revisão narrativa, uma revisão integrativa. Quando você for avançando mais, você vai avançar para a revisão de escopo. Quando você for avançando mais, a gente vai avançar para revisões sistemáticas e meta-análise, né? Só que nós temos problemas relacionados ao quê? Muitas vezes as pessoas reclamam assim, meu grupo não está atuando, aí a pessoa para também. Esse é um problema. A gente precisa sinalizar, né? Você precisa sinalizar, meu grupo está tendo um problema X e Y, a gente vai ter que recompor os grupos. Por quê? Porque a vida é assim, né? Se você está dentro da sua casa, quer dizer que se seu irmão não lava o prato, você também não vai lavar, não, a pia vai ficar toda suja. Não é assim que as coisas funcionam, né? A gente precisa redistribuir as tarefas, algumas pessoas vão sair, pessoas novas vão entrar, e o fluxo vai acontecer, e se a gente levar tudo de uma maneira leve, né? Dedicada, obedecendo um cronograma, vai dar tudo certo, né? Nós temos diversas experiências, né? De que dá certo, né? Então, às vezes a pessoa está aqui, mesmo que o grupo não está tão participante assim, algumas pessoas saíram, mas nós já temos, né, colegas aqui que já apresentaram trabalhos
em evento internacional, por exemplo, Ana Clara na época, né? Gabriel, né? Stephanie já apresentou. Nós temos outros estudos que são desenvolvidos em parceria com a UFBA também, que vocês podem se integrar. Então, tudo vai acontecer, né, de uma forma bem leve, pode ter certeza, a gente faz todo um planejamento pensando nisso. Através das ferramentas do Google Drive, né, principalmente com o Google Docs, com o Google Planilha. Então, fica, né? Vamos passar toda fácil, você vai trabalhar no seu tempo, tá bom? Nós temos essa possibilidade, né, de marcar reuniões virtuais nos momentos, né, mais adequados para todo mundo. Então, o grupo vai se reunir. Tem como vocês formarem os grupos de vocês aí no WhatsApp, né? E a gente vai discutindo e nós vamos avançando, né? Vamos estudando, aprendendo, tá bom? Então, nesse semestre, por exemplo, nós temos essa maravilha, né? Que nós temos pessoas que já estão no mestrado, que estão no doutorado participando. Vai ser muito bom se a gente conseguir atrair essas pessoas para alguns grupos. Por quê? Porque são pessoas que têm mais experiência, então isso vai ajudar muito, né? Então, e qualquer dúvida, tá bom, pessoal? A gente vai conversando, vamos nos conhecendo e vai dar tudo certo, viu? Só para, antes de passar a palavra aqui para a Gabi, tá fazendo o fechamento da nossa reunião, eu deixei até um aviso aí no chat, né? Tem um pessoal que está trabalhando aí na produção dos resumos para a Semana Baiana. Então, assim que a gente finalizar a reunião aqui, permaneçam nesse mesmo link aqui. Vou pedir o pessoal da diretoria para não fechar esse link, só para me conversar rapidinho com o pessoal que está confeccionando aí os resumos da Semana Baiana, tá bom? Uma boa noite para vocês. Nós vamos conversando lá no grupo e vou passar para a Gabi fazer as palavras finais aí da nossa reunião geral. Professor, eu acho que Gabriel precisou sair da chamada, mas eu posso finalizar. Ah, tá ótimo, meu bem. Pode ficar à vontade. Eu gostaria de agradecer a presença e a participação de cada um de vocês nessa reunião inaugural do semestre. Como foi falado pelo professor e também por Gabriel, a contribuição de cada integrante é fundamental para que a gente possa avançar nas atividades do grupo, na produção de conhecimento e fortalecer ainda mais a atuação da fisioterapia nesse cenário da terapia intensiva, que é um cenário tão importante. Então, que esse semestre seja muito proveitoso e de muito aprendizado para todos. E, como o professor falou, o pessoal que quiser conversar sobre os resumos para a Semana Baiana, permanecer aqui na reunião. Então, encerramos nossa reunião. Obrigada pela participação de todos e boa noite.